Daniel Santana deu a notícia muito boa, muito positiva a respeito do boletim médico e a importância política do Íris como conselheiro, né, como um agente político no ano que vem também, será fundamental, né, Daniel? Será fundamental, né? É bom lembrar que no momento que infelizmente sofreu o AVC, ele estava no seu escritório político trabalhando, Rafael. Não estava em casa, não estava divertindo, não estava descansando, estava trabalhando. E eu tenho certeza que fará isso durante toda a sua vida, que eu espero que seja muito longa ainda. Você vê ali que é um político que em Goiás se tornou um nome de unanimidade, né? Um nome de coesão, e acaba trazendo todos aqueles que concordam ou não com a sua trajetória, ou que apoiam ou não, ou que têm lados distintos, mas a reconhecer a habilidade que eles têm como político. E nesse momento eu acho que ele é muito mais fundamental. A gente viu aí algumas pessoas falando sobre uma possibilidade dele retornar ao Senado Federal, retornar à vida política. Não sei se isso vai acontecer muito rapidamente, principalmente devido a essa questão da doença. É bom lembrar que o Íris tem 87 anos, uma idade já avançada, vai demorar um pouco para poder se recuperar completamente desse problema que teve. Agora, na questão de trabalhar junto aos acordos que são feitos dentro da política, aconselhar aqueles mais jovens, a tentar fazer uniões que possam realmente serem proveitosas politicamente para o nosso Estado, isso eu tenho certeza que ele não deixará de fazer. Telêmaco Brandão, sua opinião sobre a importância política de Íris Rezende, especialmente nas eleições do ano que vem? Telêmaco, nesse momento, sem áudio. Daqui a pouco a gente reestabelece. Ligou, Telêmaco? Daqui a pouquinho conosco, Telêmaco Brandão, né, muito inteligente, já fez comentários aqui bem interessantes, bem técnicos, já alguém que estuda os assuntos. Daqui a pouco conosco, novamente, o Telêmaco Brandão. A gente vai ajustando essas questões técnicas, esses problemas acontecem mesmo, né? 32017720, muita gente participando aqui conosco. Olá, boa tarde, eu sou o Donizete, moro em Campinas. Então, sou ouvinte assíduo do jornalismo da TV Brasil Central. Parabéns pelo programa. Gostaria de fazer uma sugestão ao âncora Rafael. Seria possível estender os programas de jornalismo? Ou seja, ele sugere que nós tenhamos programas jornalísticos, especialmente o Jornal Brasil Central, sábado e domingo. Sábado a gente já tem, né, Daniel? Sábado a gente já tem o Jornal Brasil Central normalmente, mas em outro formato. Domingo também seria possível Vossa Excelência estar aqui ancorando um debate, Daniel? Atento às notícias do dia a dia? Caso seja a sua instrução, com o maior prazer. Mas a gente tem sim, é bom lembrar, o Jornal Brasil Central... Tomara que o Júnior não esteja ouvindo. Tomara. O Júnior, que é o nosso presidente, e ele gosta de trabalho. Ontem esteve aqui, inclusive, até apagando luzes aqui da Agência Brasil Central. Esse não foge do trabalho, não. Mas é bom lembrar que nós temos o Jornal Brasil Central nos sábados também, num formato diferente, formato só de noticiário, sem debate. Mas você fica muito bem informado no nosso telejornal de sábado. E no domingo ainda não, mas podemos estudar. Vamos ver se mais para frente a gente pode fazer um projeto também nesse sentido. Agora, é bom lembrar que o que não falta é telejornal aqui, hein, Rafael? Sim. Nós temos às 7h30 da manhã o Mundo em Sua Casa, para as rádios, né, para a RBC FM, para a Rádio Brasil Central AM, também para a Televisão Brasil Central. Às 11 horas o Jornal Brasil Central. Às 6 da tarde, às 18 horas, nós temos o Jornal Brasil Central, edição da noite. E nós temos de terça a quinta-feira, sempre às 20 horas, às 18 horas, o Boa Noite Goiás com o grande Paulo Berings. Então, 4 opções de telejornais diário para você não ficar fora de nada que está acontecendo aqui em Goiás, está acontecendo no Brasil e no mundo. E, aliás, são mais de 8 horas de programação por dia, né? Sendo a maior geradora de conteúdo do Centro-Oeste, e vamos aumentar cada vez mais. Isso. E você que, por acaso, quer mais informação, está atrás de jornalismo feito com seriedade, não está no horário do telejornal, mas se você perdeu o telejornal, sabe onde você pode acompanhar os telejornais, Rafael? Por várias plataformas, né? Por várias plataformas e pelo nosso canal do YouTube você pode acompanhar tudo que aconteceu. Então, muitas vezes não deu tempo de assistir no ao vivo,
vai no canal do YouTube que você pode ver nossos telejornais lá também. Canal da TV Brasil Central. E, aliás, um ano atrás nós tínhamos inscritos no YouTube da TV Brasil Central cerca de 30 mil pessoas. Hoje a gente já supera a casa dos 82 mil. Então, por favor, se inscreva no YouTube da TV Brasil Central, que cresce de uma maneira extraordinária, acione as notificações e tenha acesso a todo o nosso conteúdo, o conteúdo da Agência Brasil Central. Tem programa de debate, de entretenimento, enfim, um show de informação, um show de entretenimento para você. Telêmaco Brandão está conosco novamente. Telêmaco, agora sim, te ouvimos novamente. Eu gostaria que você falasse da importância política de Iris Rezende Machado, especialmente no ano que vem. Então, agora me ouvem? Eu te ouço. Vocês bem? Ouvimos. Então, Iris Rezende, como eu ia dizendo, sem vocês não me ouviam, mas eu dizia que o Iris Rezende é o ponto entre aqueles políticos que fazem política por paixão. Essa é a história da biografia dele, né? E com relação a... O pessoal fala dele voltar à política, mas as pessoas mais próximas dele, os bastidores, dizem que de fato, né, foi uma decisão sem volta, essa de deixar a política, porque ele já pretendia ter deixado antes, mas ele queria sair, né, deixando um legado, que isso fala realmente dessa paixão dele, um legado condizente com a sua biografia como político. As pessoas podem criticar, podem, né, cada um tem a liberdade aí, mas quando a gente coloca aí numa balança os políticos que nós temos, de fato, Iris Rezende é um personagem de extrema importância para a política, uma referência, inspiração para os jovens para fazer política por um ideal, uma paixão pelo Estado, pela cidade de Goiânia principalmente, né, onde ele começou tudo, e que eu acho que o verdadeiro político tem que ter isso, uma paixão pela sua comunidade, servir a sua comunidade. Bom, a importância dele estar ativo, eu penso, como um conselheiro, né? A gente vê aí um Fernando Henrique Cardoso, que tem ali um cargo de honra no PSDB, não está ativo na política, mas é uma voz que influencia o PSDB. Da mesma forma, está Iris Rezende, uma voz que deve ser ouvida no PMDB. A gente sabe que tem nomes jovens ali, às vezes, né, muito entusiasmados, indiferente à experiência e à tradição desses políticos que têm um gabarito. Mas ele sim tem um peso e deve ser ouvido. Fica aí até a sugestão para os jovens aí do MDB, que o tomem como referência e respeitem e honrem esse legado, que é o melhor que vocês podem fazer. Muito bem, 32017720, daqui a pouco a gente registra mais participações. A gente tem também o QR Code, né, que daqui a pouco estará na tela para você participar ainda com mais facilidade. Já está aí, do lado esquerdo da tela, você pode colocar o seu celular, né? Você pode colocar o seu celular e participar conosco. Marquinhos tá falando que é direita, mas você tá olhando, eu tô olhando para a tela aqui, ó. Do lado esquerdo, Marquinhos. Ali é do lado esquerdo. Olha pro monitor, Marquinhos. Daniel, é direito ou esquerdo? Os dois estão certos. Os dois estão certos. Do lado direito e do lado esquerdo de quem está olhando. É o lado esquerdo de quem está olhando. Pelo menos, a minha percepção é essa. Mas tudo bem. Aqui no Jornal Brasil Central tem isso, vira debate. Vamos lá, então. Vou chamar a Andréia Santana, que tem mais um assunto para o nosso debate. Andréia. O cantor sertanejo e ex-deputado Sérgio Reis, ele liderou neste domingo uma promessa de paralisação das atividades dos caminhoneiros. A ação ganhou força nas redes sociais. Pelas mensagens postadas, os profissionais deverão cruzar os braços em 7 de setembro, que é o dia da independência do Brasil, em um movimento que engrossaria outras manifestações públicas já programadas a favor do governo Jair Bolsonaro. Lideranças dos caminhoneiros, no entanto, afirmam que o artista não os representa. Eles negam a adesão ao movimento e desmentem a participação em qualquer manifestação política. Telêmaco Brandão, um analista político e advogado, a sua opinião. Os telespectadores, os ouvintes e os internautas até diziam que, algum tempo atrás, em outros governos, ninguém era preso pelo STF, né? A gente não está nem entrando no mérito se houve ou não exagero, ameaça,
Mas o fato é que hoje, se você dá uma opinião mais contundente, você pode sofrer consequências duríssimas. Qual a sua opinião sobre essa manifestação aí de Sérgio Reis, Telêmaco? Rafael, eu tenho observado como operador do direito, né, eu fico perplexo, me escandalizo com o que eu vejo acontecer no STF, e de fato hoje vive, né, um arrombo ditatorial ali. Eles fazem o que dá na cabeça deles, com argumentos que não têm respaldo da nossa legislação. Lembrando que quando se fala em instituições democráticas, em democracia, essas instituições estão ali para impedir que haja qualquer autoritário, qualquer pessoa, né, tomar medidas autoritárias. Aí você tem um órgão que se diz defensor da democracia, com seus membros cometendo os atos mais autoritários da história recente do Brasil. É mesmo de deixar estarrecedor, né, independente da ideologia da esquerda e de direita, né, isso não pode ser aplaudido, nós não podemos concordar com isso, porque isso pode se reverter, inclusive, contra aqueles que estão aplaudindo hoje, né, porque quem aplaude é quem tem um alinhamento ideológico, não é racional e nem jurídico o posicionamento. A gente vê deputado preso, jornalista preso, presidente de partido preso, ativista preso por crimes de opinião, vamos dizer assim, simples assim, não pode mais falar nada que critica um órgão. Mas como assim você não pode criticar um órgão? A democracia, ele é perfeito? Democracia, isso é liberdade de expressão para criticar e chegar na melhor opção possível. E a partir da crítica, o debate maduro, que a gente chegaria lá, mas segundo o STF não podemos, só podemos aplaudir o discurso que lhes é conveniente, falar a favor, porque falar contra corre esse risco. Com relação à manifestação, eu vejo que, de fato, né, o STF, seus membros, têm esticado a corda, está chegando num ponto, né, de a população não está tolerando. A última manifestação que eu fui, Rafael, eu tive que sair mais cedo, porque eu vi que ele ia virar violência, ia virar uma coisa ruim, e já não é mais um ambiente. A gente vê as manifestações antigamente, era um ambiente mais de família, aquela coisa assim do pai de família, eu levava minhas crianças. Na última que eu fui, eu saí mais cedo, porque eu vi que ele ia acabar com confronto com a polícia. Tamanha indignação da população. Eu receio que surjam grupos terroristas no Brasil, que é para isso que está caminhando essa ingerência, essa intransigência desse STF, né, que quer investigar, usurpa poder do Ministério Público, né, em poder de investigar crime que supostamente aconteceu contra eles mesmos. Isso é absurdo. Sim, talvez o telespectador não entenda, mas todo esse rigor que a gente tem de fazer a coisa no processo correto é exatamente para impedir atitudes autoritárias. E a gente vê agora Sérgio Reis, caminhoneiros, entidades aderindo, e isso não precisava estar acontecendo. Mas, infelizmente, é o que está sendo conduzido. E eu lamento, e eu espero que esse pessoal que vive numa bolha de assessores, bajuladores, de um lado da imprensa também, que bajula e aplaude, eles acham que estão certos por isso, que eles caiam em si, né? Que eles possam ouvir uma voz que não seja essa, que, infelizmente, está conduzindo esse pessoal para o erro. E esse ambiente está pesado, está ruim no Brasil. Daniel Santana, concorda ou discorda? Vamos por partes. Concordo com o Dr. Telêmaco quando ele diz que o STF escala para um autoritarismo poucas vezes visto na nossa nação. Aliás, visto algumas vezes durante o período de ditadura militar, inclusive em 1968, Rafael, em plena ditadura, o deputado federal Márcio Moreira Alves fez um discurso pedindo a volta da ordem institucional e foi punido e foi preso pelo STF naquele momento, porque pedia o rompimento institucional da ditadura e a volta da democracia. Então, isso é um fator que me preocupa bastante. Realmente, como toda ação tem uma reação e tem causado reações, às vezes, desproporcionais, tem causado reações que escalam para violência. A gente tem visto isso acontecer aos poucos no nosso país. Como eu disse no começo do jornal, numa segunda-feira já está pegando fogo devido a essas questões políticas que aconteceram no fim de semana. Por outro lado, tem a manifestação de um deputado, que ela é legítima a partir do momento em que ele quer protestar por qualquer que seja o motivo, eu não vejo problema nenhum nisso, mas utilizando do nome de uma categoria que, pelo menos pelas manifestações dos representantes da categoria, ele não pode falar em nome, sequestrando a opinião de pessoas em que ele não representa. Olha, eu vou ler algumas aqui.
Plínio Dias, do Conselho Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas, CNTRC. Sérgio Reis não representa nem os artistas, quanto mais os caminhoneiros. A gente desconhece as pessoas que estão trabalhando ao lado dele. Por outro lado, nós temos aqui também o Wallace Landim, presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, a ABRAVA. Não nos envolvemos com política nem a favor do governo, nem contra o governo, nem a favor do STF ou contra o STF. Quero deixar claro que não participamos disso. E o Wallace Landim faz uma denúncia seríssima de que pessoas estariam pedindo contribuições pelo WhatsApp em nome dessas manifestações, pessoas que não têm nenhum vínculo com nenhuma associação de caminhoneiros. Ele pede, não depositem dinheiro na conta de malandro. Esses caras estão chamando para participação, nunca participaram da reunião em Brasília em favor da nossa profissão. Diz que, como deputado federal, Sérgio Reis nunca subiu na tribuna para falar em nome dos caminhoneiros, nem na greve de 2018 apoiou os caminhoneiros. Ele não tem nenhum caminhoneiro apoiando o Sérgio Reis? Não sei se não tem nenhum. Ele disse que o Sérgio Reis nunca subiu numa tribuna para falar em nome dos caminhoneiros. Inclusive fala que ele é a favor do agronegócio, que é contra o piso mínimo do frete para os caminhoneiros. Então, extremamente revoltado. Assim também o secretário nacional da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Transporte e Logísticas, Carlos Alberto Lili Darme, não reconhece a legitimidade das pessoas que estão convocando os atos. Então, infelizmente, Rafael, o deputado federal Nereu Crispim, presidente da Frente Parlamentar dos Caminhoneiros, diz que os caminhoneiros não são massa de manobra e não vão participar dia 7 de dezembro desse movimento canalha PSL do Rio Grande do Sul. Não participarão desse movimento canalha patrocinado pelo senhor Sérgio Reis. Ou seja, eu estou aqui dizendo que as categorias, ou então algumas das categorias mais representativas, mais importantes, que trabalham juntamente aos caminhoneiros, representam os caminhoneiros, estão totalmente contrárias à manifestação do senhor Sérgio Reis. Então, eu sou a favor dele falar o que ele quiser falar, sem ser preso por isso. Ao mesmo tempo, não posso compactuar aqui com quem sequestra uma classe por motivos políticos para vomitar bravatas como ele fez. Foi um sequestro, Telêmaco? Diante dessas informações, sim, seria, né? Estaria usurpando a opinião dessas pessoas, mas eu deixo claro aqui que eu não sou a favor dessa paralisação, porque, como eu disse aqui antes, não sei se foi nos áudios cortados, onde foi transmitido, não existe almoço grátis, essa conta vai chegar e não é para os políticos, não são para os membros do STF que vai pagar essa conta de paralisação. O salário deles está garantido, os jantares com lagostas e vinhos caríssimos estão garantidos para eles. Quem vai pagar é o trabalhador. Então não acho que esse é o melhor caminho. Eu acho que vale a pena o pessoal aderir à manifestação que está marcada lá para Brasília. Agora, greve de caminhoneiro, nós vimos que a conta é cara, muito cara, e não acho que esse é o melhor caminho, não. E eu defendo todo tipo de manifestação, contra, a favor de governo, isso é democracia. Mas eu entendo que nós temos caminhos melhores e menos onerosos, menos caros para a população do que fazer uma paralisação do transporte. E essas informações que o doutor Daniel trouxe são muito relevantes, eu confesso que eu ouvi agora, mas eu nem dei muita atenção a isso, ele está falando em nome das categorias, porque eu vejo muito isso, né? O discurso é feito no calor da emoção. Então isso nem me chamou a atenção, nem me preocupei se ele estava representando ou não classes, porque de toda forma eu acho que não é um acerto. É certo sim, todos nós, cidadãos, eu pretendo estar em Brasília no dia 7, protestando, e convido todos para estarem sim, como ativista político que sou, como cidadão indignado com as coisas que estão acontecendo, mas repito, paralisação do transporte eu não acredito ser, aliás, eu acredito que é muito ruim para o país e não recomendo. 32017720, tá pegando fogo aqui o nosso WhatsApp. Meu nome é Alexandre. Associação é sindicato, é da turma do PT, Daniel. Todos são ligados ao PT. Não, eu discordo. Nós estamos falando aqui não só de associações, nós estamos falando de conselhos, nós estamos falando de deputados que representam essa categoria. A categoria precisa ser representada por alguém. Então, se você acredita que toda categoria que de classe ela é representada necessariamente por alguém do PT, eu não compactuo com a sua visão. E acho que da mesma maneira que o Sérgio Reis tem o direito, o deputado Sérgio Reis tem o direito de se manifestar a favor de qualquer tipo de manifestação, de paralisação,
alguns dos sindicatos ou os sindicatos mais representativos com relação ao transporte, aos caminhoneiros, também têm o direito de se manifestar contrário a isso nesse momento. Muito bem. Telêmaco Brandão, na sua opinião, justifica um possível pedido de prisão de Sérgio Reis por conta de suas opiniões ou até ameaças, né? Qual a sua opinião sobre isso? Nem remotamente. Né? Isso acontecer é mais uma expressão de que nós vivemos sob uma autoridade, nós estamos vivendo uma ditadura do STF. Você não concorda, você critica, você tem qualquer tipo de posicionamento que não adere ali ao alinhamento ideológico deles, você é tipo uma ameaça à democracia. Como assim? Como que expressar opinião pode ser uma ameaça à democracia? A ameaça à democracia é reprimir a expressão. Isso sim. Né? Numa democracia, por que a democracia? Os donos disso aqui, falar o poder na mão do povo. Mas quem que é o povo? É o dono. Eu sou dono disso aqui, estou indignado e não posso me expressar, ainda que eu me expresse de maneira errada, equivocada, eu tenho o direito de ser ouvido. As pessoas, de repente, até acharem que eu estou correto e esse discurso prevalecer. Agora, cercear o direito de expressão é um absurdo. Eu costumo dizer que a democracia, os lunáticos, os babacas, o tolo, o ignorante, todo mundo tem direito de dar sua opinião, e quem vai decidir se ela é certa ou não é o restante da população. Não é uma elite intelectual que acha que é detentora da verdade, né, que foi colocada lá para fazer um serviço que não faz outro, está usurpando prerrogativa de outros poderes, faz isso sem ninguém ter colocado eles lá. Né? Os nossos deputados, quando decidem, foram nós que colocamos, são nossos representantes. Agora, quem são esses membros do STF? Nomeados, né, por um governo, está certo, eleito pelo povo, mas que ninguém escolheu para estar lá decidindo por mim e por você, que somos os donos disso aqui, não tem nenhum sentido. Então todo mundo é dono, todo mundo tem direito de dar palpite, seja lunático, você concorde ou não, seja um chato, um babaca, desculpa a expressão aí para os nossos telespectadores, mas eu gosto de falar desse jeito para ficar bem claro. Numa democracia todos têm direito de opinar e a maioria decide quem está certo ou não. Muito bem, Telêmaco, eu concordo muito com o que você falou. Eu acho que tem muito a ver com o nosso jornalismo aqui, Daniel Santana, né? É o que a gente faz. Todos podem opinar, né? E que você de casa tire as suas próprias conclusões, porque a gente vive numa democracia. Mas se há uma opinião mais contundente, de A, de B, né? De pessoas que são de direita, de esquerda, de centro, de diagonal, de transversal, né? Muitas vezes mandam mensagem aqui pra gente, e há uma pressão exterior também, pedindo a cabeça. Se eu discordo do Daniel, vou pedir a cabeça dele. Se eu discordo do Telêmaco, vou pedir a cabeça dele. Se eu discordo do Rafael. Eu acho que esse é um caminho muito ruim, um caminho triste. A gente tem que ficar, com toda certeza, atento. 3201-7720. Sim. Boa tarde, gostei do Telêmaco. Bom para debater, é sensato. Sérgio Reis está correto, o povo está cansado dessas arbitrariedades do STF. O Senado está omisso, não vai fazer nada. Pois não, Daniel? Pois o Senado, ele realmente tem ou neutro ou omisso, como diz o nosso telespectador, e com relação a muitas dessas questões, inclusive, me parece pouco atuante no momento. Deixa eu falar sobre essa questão de liberdade de manifestação, que todos nós aqui concordamos que todos têm. Me preocupa muito, primeiro, essa questão do STF enxergar essa escalada de ameaça contra o poder institucional constituído do Supremo, mas não tem enxergado isso não há muito tempo atrás. Vamos citar 3 anos, 2018, ano eleitoral, quando o deputado Vadir Damus disse que o STF tinha que ser fechado, se manifestou claramente, deputado do PT, nas suas redes sociais, no seu Facebook, deixou lá registrado, não houve preocupação do STF contra uma escalada autoritária. Nós já falamos aqui das ameaças que o José Dirceu fez ao Supremo Tribunal Federal e ele também não foi punido por isso. Então, eu acredito que você não pode ameaçar alguém, você não pode injuriar alguém. Agora, existem remédios jurídicos para você tentar a reparação disso. E acho que o STF ele tem que passar pelo remédio jurídico que todos nós cidadãos temos que passar. Você mandar prender, aliás, você mandar investigar, você julgar e mandar prender
me parece totalmente fora de qualquer base de direito ou de base legal que eu já estudei na minha vida. Muito bem, infelizmente a gente já está chegando no finalzinho. Gostei muito de ter o Telêmaco conosco. Vou ligar para ele para fazer o convite para ele voltar, marcar um compromisso com a gente. Eu sei que ele é um super pai, ele pega os meninos na escola e tem que correr para participar, mas a vida é assim mesmo. O Telêmaco tá jovem e a gente tem que correr mesmo. Telêmaco, fica o convite para você voltar. Um grande abraço. Eu que agradeço, Rafael, eu tenho maior satisfação de estar debatendo. Eu me envolvo nesses programas porque eu acredito que a gente tem que ter outra voz também. A democracia permite isso. Infelizmente, nos meios de comunicação, a voz hegemônica é outra, que, na minha opinião, já fez muito dano ao país. Então, a gente tem que realmente ter esse espaço. Eu estudo, eu me aprofundo para ser, na melhor medida possível, essa voz, naquilo que me compete. Agradeço a oportunidade de estar falando aqui, expondo o nosso ponto de vista, agradeço a companhia do Dr. Daniel, sobretudo aí, o carinho dessa audiência e o seu convite também fica à disposição. Hoje foi em cima da hora, por essa confusão de organizar aqui a transmissão, mas nas próximas a gente organiza melhor. Tá bom? Convidado. Está convidado. Será uma honra. Muito obrigado. Daniel, boa tarde. Vamos embora. Boa tarde, Rafael. Muito obrigado. Boa tarde, André Santana. Você de casa, doutor Telêmaco, que volte mais vezes, sempre que possível, para a gente poder continuar debatendo, trazendo a notícia para você e ouvindo a participação do telespectador, que é importante. Ó, aqui, ó. E agora, hein, Marquinhos? Aqui, ó. Olha aqui. Aqui, isso. Ó. Só clicar aqui, É ó. do lado esquerdo ou do lado direito? Daniel de Paula já está aqui. Eu quero saber. Daniel de Paula, boa tarde. A audiência do esporte está maravilhosa. Graças a Deus. No almoço e à noite. Muita gente nos acompanhando. Aquele QR Code, ele está à esquerda ou à direita? Para quem está assistindo em casa, ele está à esquerda. No alto da tela é à esquerda. Eu acho. Essa é a minha opinião. Do ponto de vista de quem tá vendo, né? Isso. De quem tá vendo, tá do lado esquerdo. O Marquinhos falou que tá do lado direito. Mas enfim, né? Tudo bem, tá certo, não tem problema. Marquinhos gosta de ser controverso. Tudo vira debate aqui. O Marquinhos gosta de colocar fogo no parquinho. Obrigado pela audiência. Fiquem com Deus, né? A gente agradece muito a sua companhia. André Santana, uma boa tarde para você. Boa tarde, Rafael.